Então, gravando já aqui a nossa aula de hoje, para a gente falar, então, trazer, resgatar esses conceitos, né, importantes para a gente trabalhar os custos aí para a gente tomar decisão. Vocês já fizeram a disciplina de administração de custos? Já. E como que foi? Aterrorizante. Hã? Aterrorizante. Ai, meu Deus, aterrorizante. E mais? E você, Marcos, Fabrício, como que foi para vocês a disciplina de contabilidade de custos? Nós tivemos na outra faculdade, professora Naibes. Para mim foi muito tranquilo, porque eu gosto dessa parte de conta, das fórmulas lá, foi muito tranquilo. E para você, Fabrício? Fabrício fugiu. Professor, o problema aqui que o Zoom está me dando trabalho para me escutar. Tá. Professora. Oi, eu estou te ouvindo. Agora falhou, Fabrício. Professor. Então, eu estou com esse problema no Zoom, eu não consegui a aula toda. Aí eu estou com o mesmo problema. Aí no Skype eu consigo estar bacana, mas o Zoom está me dando muito problema. Tá, então na medida que você for tendo dúvida e tudo, precisar perguntar, usa o chat aí, tá? E manda sua pergunta, sua dúvida. Se houver. Tá bom? Então, pessoal, e qual, Bianca, e qual foi a sua maior dificuldade? Acho que dessa matéria, acho que a maior dificuldade que eu tive foi nos cálculos do PEPs e WEPs. Ah, tá. Aí foi na parte de controle, para poder fazer controle de estoque, né? Sim. Ah, tá. Mas então, a parte de formação de preços, essas questões, vocês chegaram a ver alguma coisa? Eu fiz na outra faculdade também, professora, que eu estudava, que eu não estudava na família antes, não. Mas foi tranquilo, porque eu tive essa matéria 1 e 2, né? Contabilidade de custos 1 e 2. Mas, tirando a parte do PEPs e WEPs, que me deixava maluca, foi tranquilo. Então, tá. Então, pessoal, olha só. Na medida, igual eu vou repetindo, né? Na medida que vocês forem entendendo, vão me parando, vão me perguntando, tá? Que nessa primeira introdução, é uma introdução mesmo para a gente poder resgatar os conceitos, para a gente poder entrar numa parte um pouco mais profunda da contabilidade de custos, né? E dentro do processo decisório das organizações, né? A gente sabe que a contabilidade de custos, né, é um tipo de contabilidade que ela está bem ligada para a área industrial, né? A gente tende a achar que a contabilidade de custo ela só serve para as indústrias, né? Para essas grandes corporações, um processo mais elaborado de fabricação. Só que o custos por si só, ele está envolvido em toda e qualquer atividade, toda e qualquer empresa, nós vamos trabalhar com essas questões relativas ao custo, né? Então, ele tá ligado, né? A gente pode encontrá-lo ou numa linha de produção, dentro do processo fabril, né? Eu falo assim, uma linha de produção de bens, né? E produtos. Ou dentro também da produção de serviços, tá? Porque dentro dos serviços que são prestados, também existem custos que a gente precisa levar em consideração na hora de fazer a formação do nosso preço, né? E também na hora da gente tomar uma decisão qual é o melhor serviço ou o melhor produto que a gente vai investir aí na nossa produção, na produção de uma forma geral nas empresas, né? Então, o custo por si só, a gente encontra, por exemplo, né, nas atividades de serviços, nos hospitais,
A gente tem os custos hospitalares, né? Por exemplo, numa empresa que fornece software ou empresas de consultoria contábil, consultoria tributária, vários tipos de consultoria ou auditoria, né? Ali também tem custo envolvido, né? Então, tudo aquilo que vai trazer, que vai movimentar o aspecto que a gente chama de o aspecto empresarial, o processo industrial e de produção, né, de transformação de um produto ou um serviço na geração do lucro, a gente vai trabalhar com os custos, tá? Então, os custos, nós temos 3 principais enfoques, tá? Que tá todo mundo aqui, né? Tá. Que são a matéria-prima, tá? Ou seja, a própria matéria. Então, a gente vai trabalhar com matéria-prima, com o material secundário e também com as embalagens, né? Isso tudo está ligado diretamente ao produto e é um tipo de custo que é direto, que está aplicado ali direto naquele produto, tá? E é tudo que matéria, tá? Tudo aquilo que vai ser transformado e que vai fazer parte ali naquele produto. Eu falo produto físico em si, tá? Outro aspecto, elemento básico que a gente vai trabalhar dentro dos custos. Deixa eu abrir o chat. Eu acho que o Fabrício quer falar. Professora, não está dando para me escutar nada. Você vai terminar e fazer o exercício? Tá, beleza. Outra coisa, outro ponto importante que nós temos, né? A própria força da mão de obra, ou seja, de todos os empregados que estão ali envolvidos nesse processo de transformação direta, né? Seja do produto ou seja do serviço, tá? Então, o cara que trabalha lá na linha de produção, tá? Na produção, eu estou falando fabril de produtos, ou, por exemplo, o próprio auditor que vai até a empresa em loco e vai fazer a própria consultoria ou auditoria, tá? Então, é toda essa mão de obra que está ligada de uma forma direta, lá dentro da atividade principal da empresa. Ok? Até aqui, pessoal? Tá, beleza. Beleza. E também a gente vai trabalhar também com o elemento básico, que é o capital, ou seja, o próprio dinheiro, os próprios financiamentos que podem acontecer durante esse processo, né, o processo de transformação, para gerar receitas, né? Ou, por exemplo, adquirir um novo equipamento, né? Uma nova máquina, ou fazer um grande investimento, por exemplo, hospital. Vou construir mais um hospital, ou eu vou adquirir um novo tomógrafo, né? E assim por diante. Então, a gente tem que entender o seguinte, que dentro desse contexto todo que nós estamos falando aí dos custos, né, a própria contabilidade em si, tanto a contabilidade, principalmente a contabilidade financeira, né, que é da onde a gente vai tirar essas informações, ela tem alguns objetivos, né, que são eles. Primeiro, ajudar a determinar o preço normal ou satisfatório para os produtos vendidos. Por quê? É de lá da contabilidade financeira que a gente vai conhecer aquilo que nós gastamos de uma forma geral, né? Por exemplo, a gente chega lá, vamos pegar na nossa DRE. O custo dos produtos vendidos, custo da mercadoria vendida. Então, a gente ali tem uma noção geral de quanto eu gasto para poder produzir no meu período completo e qual é a minha receita. E consigo também ver ali quais são os meus tributos, conhecer o valor que eu gasto de mão de obra e assim sucessivamente. Então, através desses valores, a gente consegue analisar e verificar qual é o melhor preço de cada produto, tá? E aí também fazendo outros tipos de cálculo, né? Calculando margem de contribuição e assim por diante, que depois isso aí a gente vai ver um pouquinho mais na frente.
Outra coisa, dentro da própria contabilidade, ela vai nos auxiliar a perceber quais são os produtos mais rentáveis e aqueles que não são tão rentáveis, tá? Então, não quer dizer que um produto que não seja rentável, que nós não vamos produzir. Isso vai depender muito do contexto que a empresa está inserida, né? E qual é o contexto também de mercado que ela está vivenciando ali, tá? Porque, de repente, um produto não é rentável, mas ele pode trazer outras lucratividades, né, de uma outra forma, que não seja exatamente só o dinheiro. Então, isso tudo aí também a gente vai ir vendo e percebendo aí mais à frente. Outra coisa, outro ponto importante que a contabilidade vai nos ajudar a fazer os controles dos estoques, né? É através do controle contábil, até mesmo aí, né, Bianca, desse que você teve um pouco mais de dificuldade de fazer os controles de estoque, saber se a gente vai utilizar o PEPs ou o EPS, né? Apesar que a legislação brasileira, ela exige que a gente faça pelo o PEPs, né? Ou seja, o primeiro que entra, o primeiro que sai. A gente vai fazer os nossos controles. Mas, para fins gerenciais, a gente pode adotar outros tipos de controle de estoque para a gente poder ter dados para poder tomar a decisão. Então, isso tudo também a gente consegue com o auxílio da própria contabilidade, né? A contabilidade financeira. Outra coisa que nós temos, que a contabilidade nos ajuda, né? Ela pode indicar para a gente, indicar para o gestor, quais são as possíveis deficiências no processo de fabricação, né? Por exemplo, eu estou percebendo ali que eu estou tendo um custo muito alto de um produto, de fabricação de um determinado produto, e aí a gente vai ver daqui a pouco, entrando dentro da contabilidade de custos por si só, a gente consegue fazer esse controle por tipo de produto, né? Por que esse meu produto ele tá me custando tanto? Tem alguma ineficiência no meu processo, né? Eu estou gastando muito tempo produzindo algum produto que eu posso melhorar o meu processo e diminuir isso? O tipo de matéria-prima que eu estou comprando, será que eu consigo comprar um outro tipo de matéria-prima e economizar para que o meu processo seja mais eficiente? Então, dentro da contabilidade, a gente tem várias ferramentas, a gente tem várias formas de trabalhar esses valores. A gente dentro dessa análise desse próprio processo de fabricação, a gente consegue também detectar as perdas, os desperdícios, né? Fazer esse controle para poder perceber, puxa vida, por que eu estou tendo tanto desperdício? Por que essas peças estão dando tanta perda? Eu estou com algum tipo de problema na máquina, eu vou precisar acionar o meu engenheiro, ou essa perda está sendo de má fé da própria linha de produção. Tem todo um contexto que é possível se analisar e detectar essas perdas e esses desperdícios que são comuns acontecer dentro do processo de fabricação, tá? E outra coisa que a gente pode também detectar dentro da própria contabilidade são os custos referentes à ociosidade, né? Dentro do processo de produção. Vou dar um exemplo para vocês prático, de custo de ociosidade, principalmente na prestação de serviços, tá? Vamos supor um hospital. A gente já está aí agora vivendo essa fase aí de pandemia louca, né? Os hospitais todos aí lotados, né? Porque as pessoas estão doentes, estão procurando ali o hospital para poder se tratar, né? Se cuidar. Então, a gente está vendo aí no Brasil que tem lugares que tem muitos casos e tem lugares que tem poucos casos. Mas a gente está falando de uma doença, assim, extremamente contagiosa, né? Tanto que está obrigando todo mundo a ficar num isolamento, ficar dentro de casa. Então, vocês imaginem o ambiente hospitalar, que já é um ambiente propício, né? Para infecções, seja virais ou seja bacterianas, é ainda muito maior. Então, quando
um paciente vai até algum hospital e ele tem sintomas da COVID, o que o hospital precisa fazer? Ele precisa pegar esse paciente e levar para uma parte isolada, né? Uma parte que ele não vai ter contatos com outros tipos de paciente para não contaminar os demais. Então, os hospitais, na prática, né, eles estão vivenciando o quê? Eles têm que reservar uma área do hospital somente para aqueles casos da COVID. Então, vamos pensar nesses hospitais mais do interior, né? Apesar que agora a doença está avançando para o interior, mas vamos pensar num primeiro momento onde ela não estava. Todo mundo tinha que estar a postos, preparado para poder tratar esse pessoal. Então, os hospitais, eles têm que separar uma ala para poder receber esses pacientes, e ele não sabia se ele ia receber ou não. Então, ele pode ter ficado 1 mês, 2 meses parado ali, tá? Com aquela área reservada para o pessoal que vai receber, que vai ser tratado com coronavírus. Então, ali tem um custo de limpeza, tem o custo dos médicos que tem que estar ali de plantão, tem o custo dos enfermeiros que também que tem que ficar ali de plantão, porque tem que ser tudo, tem que estar tudo pronto para se caso acontecer de ter que usar aquela instalação. Por exemplo, de repente, o hospital não tinha a quantidade de respirador necessário, então ele teve que investir em comprar respirador. Enquanto isso, enquanto que não tem caso de Covid nenhum, todo aquele aparato está ali parado, ocioso, e fazendo parte de dentro do custo dele, aquilo aumentando o custo. Por quê? Por que isso aumenta o custo, essa ociosidade? Digamos que aconteça que tenha vários pacientes que tenham Covid e você tem aquele espaço ali separado. Quando você tem o paciente que está ali, ele está ali atendendo e digamos que ele tem um plano de saúde. O plano de saúde vai dividir com ele aquele custo, né? Porque vai pagar o hospital para poder atender o paciente, o beneficiário dele. Então, vai ajudar a pagar o médico, vai ajudar a pagar o material e medicamento que aquele paciente for ali usar. Então, quanto mais ocioso um hospital ou um hotel, por exemplo, fica, maior é o custo daquele serviço. Por quê? Porque ele está ali ocioso, ele não está gerando receita, né? Então, dentro da contabilidade, a gente consegue pegar e dimensionar, claro que através de rateios, a gente consegue dimensionar qual é o custo referente a apenas ociosidade, porque aí a gente consegue trabalhar também todos esses dados para trabalhar a formação do preço. Ok? Até aqui? Ok. Beleza. Então, outro ponto que a gente precisa resgatar nesse momento para a gente poder depois ir aprofundando nos nossos assuntos aqui, tá? Então, olha só, a gente vai trabalhar todo o custo industrial e de transformação, seja fabril, de dentro de uma fábrica, ou seja, de uma prestação de serviço. Então, nós vamos trabalhar tudo que vai englobar, desde aquela compra de matéria-prima, tá? Para transformar um produto, estocar, vender e administrar. Ou seja, todo o processo, tá? Ele é independente. Se a gente vai falar disso para as indústrias ou para as empresas de serviço. Então, a gente vai sempre pegar todo esse processo, desde a compra do material, a transformação desse material em produto, ou seja, o processo de fabricação, a estocagem tanto do produto quanto das matérias-primas, da venda desse produto, né? E também na administração de uma forma geral da empresa, tá? Contando todas as despesas e as despesas administrativas, as financeiras, né? Os custos indiretos aí também, todo esse processo. Então, já que a gente vai falar de algo que é tão extenso, né? Ou seja, que vai englobar toda a organização de uma forma geral, a gente precisa
resgatar alguns conceitos extremamente importantes na contabilidade de custos, já que a gente vai falar de custos para tomada de decisão. Primeiro, a gente precisa resgatar o que é gasto, né? Por quê? Porque tem diferença do que é uma despesa, o que é um investimento, o que é um custo, o que é um custo fixo, o que é um custo variável, né? Um custo semi-variável, que também a gente vai falar. Então, a gente precisa entender o que são essas nomenclaturas que nós vamos encontrar aí para frente. Então, primeiro, gasto. O que nós entendemos como gasto? Gasto, pessoal, é tudo aquilo que a gente vai renunciar, ou seja, né, todo um ativo que eu vou renunciar com a finalidade de obter um bem ou um serviço, tá? Tudo aquilo que houver um esforço da empresa, um esforço nosso também, inclusive como pessoa física, tá? Toda e qualquer renúncia que a gente faz de ativos para a gente obter um bem ou um serviço, é um gasto, tá? Então, normalmente, esses gastos, eles podem ter, por exemplo, a gente pode ter uma contrapartida como um investimento. Por exemplo, dando um exemplo para a gente, pessoa física mesmo. Quando você resolve, tá? Comprar um imóvel, por exemplo, né? O que você faz? Você pode ir lá financiar, ou você pode fazer um consórcio de imóvel, o que seja, tá? Você vai renunciar a ter aquele dinheiro no caixa ali, tá? Mas em contrapartida, o que você vai fazer? Você vai investir esse dinheiro, né, em um imóvel. Então, aí esse imóvel, por exemplo, pode ser um imóvel onde que você vai instalar a sua empresa. Eu quero comprar uma loja, né, aonde eu vou instalar a minha empresa, que eu vou vender o produto X. Ou, por exemplo, isso aqui vai ser o valor da sala que eu vou comprar para poder montar o meu escritório de contabilidade ou montar a minha empresa de consultoria, tá? Então, tudo aquilo, todo gasto, todo dinheiro, normalmente, né, que a gente pega para poder investir em algo, né, para obter um bem ou um serviço, normalmente ligado a investimento, a gente vai trabalhar ele como um investimento. E da mesma forma que ele pode ser um investimento, ele pode ser um custo, ele pode ser uma despesa, tá? Então, a gente vai ver aí daqui a pouco, de uma forma mais detalhadas, esses tipos de gastos, tá? Entendido, pessoal, até aqui? Sim. Dúvidas? Sim. Por enquanto, não. Então, tá. Olha aí, eu trouxe exemplos aí para vocês de que poderia ser, a gente pode chamar de um gasto. Então, exemplo, a gente tem compra de matéria-prima, mão de obra, energia elétrica, água, salários da recepção, do departamento de vendas, né? Ou seja, o gasto, ele vai estar sempre nesse processo de produção. Por quê? Sempre quando eu renuncio um ativo para eu investir, seja um investimento imobiliário, um investimento alto mesmo, ou seja, para eu obter custos, que daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais do custo, para eu poder obter uma receita ou uma despesa que seja, isso tudo a gente vai considerar como gasto, tá? E investimento? O que vocês entendem que seja, que pode ser chamado de investimento? Investimento é tudo que vai agregar mais valor ao meu produto, que vai me ajudar a produzir melhor, que vai fazer meu produto parecer mais apresentável, ter mais valor de mercado. Isso, exatamente, né? Ou seja, todo gasto que a gente vai ter, todo gasto que a gente vai ter ali, né? Para poder trabalhar na operação em
em si da empresa, né? Por exemplo, quando a gente vou fazer um investimento, eu vou comprar uma nova máquina que vai produzir, vou deixar de ter uma máquina que produzia 20 produtos por minuto para poder produzir 1000 produtos por minuto. Então, eu vou comprar uma máquina mais top, né? Então, isso é um tipo de investimento, tá? É tudo aquilo, pessoal, investimento que vai incorporar o nosso ativo. Se está incorporando ao ativo, a gente vai entender como o investimento, ok? E despesa? O que é despesa? O que vocês entendem por despesa? Despesa também é um gasto, né? É também um gasto. É um gasto também. Porém, é o que eu utilizo, é o gasto que eu tenho para a minha produção. Né? É um aluguel, conta de luz, sabe? O que não, indiretamente não vai agregar valor ao meu produto, mas invariavelmente eu não posso ficar sem. Pagamento de salários. Isso. Né? Isso também é despesa. Isso. Ou seja, né, de uma forma bem resumida, a despesa é todo o esforço que a gente tem para gerar receita, tá? Igual muito bem falado pelo Ramon. Pode ser que a despesa ela não vai agregar um valor diretamente do produto, tá? Mas ele é essencial naquele processo para poder obter receita. Por exemplo, você é uma empresa prestadora de serviço, ou seja, uma empresa qualquer que seja. Como que a empresa ela vai funcionar sem um serviço de recepção? Tá? Não tem jeito. E isso aqui é uma despesa. Eu tenho que ter uma despesa com funcionários, eu vou ter uma despesa com salário, tá? E, por exemplo, como que eu vou vender o meu produto? Eu preciso ter um vendedor. Então, o salário do meu vendedor é um tipo de despesa. E é um tipo de despesa que eu tenho que ter para obter receita. Ok? Então, despesa, resumindo, é todo o meu esforço para obter receita. Beleza? E o custo? Olha, a gente tem aí o custo. Custo, pessoal, é tudo aquilo que eu vou gastar, tá? No meu processo de fabricação. Ou seja, no processo de transformação ali da minha matéria-prima num produto, tá? Tudo que tá incluído no processo de produção, de transformação daquele bem, a gente vai considerar como custo. Seja matéria-prima, a nossa mão de obra direta ali que está trabalhando naquele produto, tá? A depreciação das máquinas que estão trabalhando ali para poder transformar a matéria-prima, a energia que a gente utiliza lá na fábrica, tá? O aluguel do espaço, do galpão onde que a fábrica ela funciona, isso tudo é custo, ou seja, tudo que está relacionado diretamente com o produto, tá? Tudo bem até aí? Beleza? Beleza, pessoal, do custo aqui? Porque o custo é que a gente mais... Eu tô falando demais, tem que ficar quieto. Eu tô falando demais, tem que ficar quieto. Ah, não, tá certinho. Você falou super bem. Era aquilo mesmo, você foi no ponto. Tá? Okay. E perdas, pessoal? Perdas, a gente pode considerar que é tudo aquilo que eu tenho um gasto que seja anormal. E o que a gente precisa se atentar na questão das perdas é que as perdas elas não podem ser intencionais, tá? É uma característica da perda. É tudo aquilo que é um gasto excessivo que não foi gerado intencionalmente, tá? Ou seja, ele aconteceu por um fator externo. Um exemplo, veio uma perda enorme para a Fiat. Teve uma época aí que ocorreu. A Fiat, antes de fazer aquele pátio coberto dela, aquele estacionamento coberto, teve uma chuva de granizo fortíssima uma vez em Betim, que amassou os carros todinho. Os capôs do carro, arrebentou os carros.
a chuva de granizo. Aquilo ali é uma perda. Ou seja, é um gasto que ela teve que foi anormal, de ter que trocar todo aquele capô, fabricar tudo de novo, mas foi algo sem intenção e foi devido a um fator externo, tá? Então, isso aí é perda. Por exemplo, né? Muitas empresas devem ter tido muitas perdas nesse período da Covid. Por quê? Principalmente aquelas empresas que trabalham com produtos perecíveis. De repente, porque as pessoas não poderiam... Imagina os restaurantes que tem aquele estoque enorme de comida que tem um prazo de validade, né? As pessoas deixaram de ir em restaurante porque não pode. Então, ela perdeu todo aqueles produtos lá, que são custos também para eles, né? Porque está ligado diretamente ali na atividade dela, e que ela perdeu não intencionalmente devido aí à falta de cliente por causa da Covid. Então, tudo aquilo que de gasto, de perda que a gente teve decorrente de fatores externos, a gente vai considerar como perda, tá? Ou seja, tudo aquilo que ficou fora do planejamento da empresa. E desembolso, pessoal? O que é desembolso? Desembolso todo mundo sabe. Quem se arrisca em falar o que é desembolso? Hã? Ninguém? Olha só. Desembolso, quando você paga alguma coisa para alguém. Isso, o desembolso ele está ligado literalmente à questão do regime de caixa. É tudo aquilo que tira o dinheiro do seu bolso, tira o dinheiro do caixa da empresa. Então, por exemplo, pagamento de fornecedor, pagamento de matéria-prima, pagamento de salário. Todas as vezes que o dinheiro sai da empresa ou sai do nosso bolso, a gente está tendo um desembolso, tá? Beleza? Então, aqui uma colinha aí para vocês guardarem aí, ó, no macetinho. Todo gasto efetuado antes da linha de produção, ou seja, tudo aquilo que eu vou gastar antes de transformar um produto, eu vou entender que ele é um investimento. Por exemplo, compra de matéria-prima, tá? Tudo aquilo que eu gastei na linha de produção, ou seja, que eu gastei transformando aquela matéria-prima ali, que inicialmente foi um investimento. Por exemplo, o que eu gastei de energia elétrica, o salário do meu funcionário que trabalha lá na produção, o salário do meu engenheiro de produção também, tá? Tudo que eu gastei lá dentro dessa linha de produção que está sendo que é utilizado para transformar o meu produto, a gente vai entender como custo, tá? E tudo aquilo que acontece fora da linha de produção, a gente vai considerar como despesa, tá? O salário da menina do RH, o salário do contador, o salário da moça da recepção, a luz da recepção, o telefone da recepção, tá? Tudo aquilo que está na parte administrativa, nós vamos entender como despesa. Ok? Beleza, gente? Ok, Josiane. Ok. Então tá. Tá faltando 1 minuto só para esse link cair. Eu vou fechar esse e vou abrir um outro para a gente poder falar aqui da classificação dos custos, tá? Já mando outro já para vocês.